7 horas e 34 minutos, agora sim voltamos ao ar, né, com o Folha no ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E agora sim o nosso entrevistado, o nosso convidado de hoje, Diogo, né? Isso. Diogo Manhães. Bom dia, Diogo, obrigado por estar aqui conosco. E agora deixando o futebol de lado um pouquinho. E vamos voltar para um assunto também que a gente está falando de forma recorrente, né? Forma recorrente. Que é o risco de partilha dos royalties, inclusive até para a gente colocar que está aí na primeira página também, se chamou na escalada. Ontem o deputado federal Vladimir Garotinho esteve na Secretaria-Geral da Presidência da República buscando mais apoio para tentar adiar nessa articulação que tem que ser suprapartidária, tem que ser uma questão fora de mandatos, fora de pensar em 2020. Mas hoje a gente está recebendo aqui o Diogo e nossa conversa vai ser mais sobre números, né, sobre a parte mais técnica. A gente fala muito da partilha dos royalties, Diogo, a partir do dia 20 de novembro, do que pode acontecer a partir do dia 20 de novembro. E claro que a gente vai falar sobre isso também. Mas existe uma perspectiva muito pior, que é da lei modular com efeitos retroativos a 2013. Caso isso aconteça, o que está em jogo para Campos? Primeiramente, bom dia ouvintes, bom dia Arnaldo, bom dia Marco, né? Marco Antônio. Bom dia meu amigo aí também. O cenário obviamente não é bom, a gente já tem ouvido, né, muitos números a esse respeito. Tem essa questão da retroatividade, que é possível, né, que aconteça essa retroatividade, uma vez declarado constitucional. É possível que a gente tenha esse impacto já desde 2013, né? E essa retroatividade representa uma devolução de recursos, que é possível, em valores bem altos. Na verdade, não seria nem retroativo, seria retroatividade, seria isso. Aprovar uma lei agora, mas que valeria, aí é que é ilegal, não pode retroativo, mas nesse caso não. Isso, nesse caso não é retroatividade da lei, né, para prejudicar. No caso que a gente fala, no caso, vamos dizer assim, eu só vou pedir ao Diogo, esse microfone é muito direcional. Então eu vou pedir para você colocar ele bem na direção e falar sempre assim. Ok. Então, vamos dizer assim, essa retroatividade, vamos dizer, em termos de anos, retornando ao ano de 2013, ela é bem prejudicial. Por quê? Tem a regra de transição que traz as parcelas lá do que a gente tem hoje, né, que seria, vamos dizer assim, no cenário lá de 2013, para uma redução. Hoje, por exemplo, a gente recebe royalties de duas parcelas que a gente chama. A parcela até 5% da produção e a parcela acima de 5% da produção. Essas duas parcelas, elas têm um impacto diferente no caso do município de Campos. Por exemplo, a parcela até 5%, ela representa os royalties que o município recebe dos campos que são confrontantes com o estado do Rio de Janeiro como um todo. Todos os municípios do estado do Rio de Janeiro recebem. Essa parcela nossa hoje representa 20% do que a gente tem recebido. Ela tem aumentado um pouco por conta dos campos do pré-sal, que tem aumentado a produção. A parcela acima de 5%, que sempre foi a nossa parcela maior, que está representando 80%, ela tem a ver com os campos que estão na linha, vamos dizer assim, nas paralelas e nas ortogonais, que se estende na direção do mar, na direção do limite do município. E Campos, como faz um leque, né, abre bastante essas linhas, então pega em torno de mais de 30 campos. Então, esses campos já são campos maduros, né? E já produzem há quase 40 anos. Então, eles tendem a declinar a produção. Mas hoje ainda representa 80% que a gente recebe. Então, o impacto é diferente. Apesar de a gente dizer, do que o município recebe da parcela até 5%, é 30%. Né? Que o município pertence a uma zona que a gente chama de zona de produção principal. Né? Que são 18 municípios do estado que pertencem a essa zona. E a parcela acima de 5% é 22,5%, que tende a cair para 4% se houver essa questão que a gente está falando da retroatividade. Então, o impacto seria agora, a transição termina em 2020, né, 2019 para 2020, então o impacto seria de 80%, quase 80% da receita de royalties e participação especial. Isso em valor nominal é quanto? Isso eu tenho aqui em valores, eu vou te mostrar aqui, vou te passar aqui, eu tenho em valores. Isso representaria, a gente tem uma perspectiva para 2020, que a gente fez há 2 meses atrás, de 584 milhões de reais, com base na previsão da ANP.
Só que a previsão que hoje existe no site da ANP, a estimativa, ela muda conforme muda o Brent, que é o preço de referência do petróleo no mercado internacional. Isso, e principalmente o Brent, que o Brent tem um peso muito maior do que o câmbio no cálculo final dos royalties. Então, conforme vai alterando, ela vai alterando lá no site. Se você vê hoje no site, a previsão está até uns 40, 50 milhões a menos que o Brent tem, né, caído. Então, seria de 584 milhões, vamos dizer assim. Isso cairia para 129 milhões. É uma queda expressiva, né? 470 milhões. 470 milhões de reais. Isso é o que nós temos, que Campos teria que... Isso é o que Campos passaria a receber, caso houvesse a vigência da lei, considerando já desde 2013, com a regra de transição finalizando agora em 2020, que traria ao último percentual, né, que é o menor de produção. Mas quanto que Campos teria que reembolsar pelo recebimento indevido de se você contabilizar, de quase 6 anos? Se você contabilizar de 2009, a Folha fez a matéria de 2013 a 2018, mas se você contabilizar 2019, já considerando esses últimos meses com a previsão que a gente fez de recebimento, daria 2,9 bilhões de reais. Aí realmente a situação... É um valor considerável. É fechar a porta e botar um anúncio, o último que apagar, o único que sair é apagar a luz. E um cenário também que não é confortável, porque além de você ter uma redução, você teria que devolver valores. Normalmente a ANP trabalha da seguinte forma, quanto à devolução de valores. Nunca houve um caso parecido com esse, mas nós temos casos similares. Por exemplo, o município de Araruama, ele não pertencia à zona de produção principal. Ele pertencia, se eu não me engano agora, acho que era a zona de produção secundária, que é uma que recebe uma quantidade menor de royalties. Eles, depois que começou a produção num poço do Campo de Mero, ele passou a ser zona de produção principal. Só que isso levou um espaço de 1 ano até colocar ele na zona de produção principal. Então, o que a ANP faz nesses casos, a Agência Nacional de Petróleo? Ela retroage e fala, não, se ele tinha que entrar há 1 ano atrás, ele teria que ter recebido os royalties há 1 ano atrás. Ela recalcula tudo desse espaço de 1 ano e verifica quanto que o município deveria receber e quantos aqueles que receberam não deveriam ter recebido. Aí ela desconta nas parcelas futuras do município. Então, algo parecido pode ocorrer, né, nesse caso, que dividindo, vamos dizer assim, esse espaço de 7 anos, vezes 12, né, 12 meses, que seria a quantidade de parcelas a devolver em royalties futuros. Só que o royalties a receber, considerando já essa redução de 80% da receita, não seria suficiente para pagar os royalties a devolver. Até porque a produção mais alta foi exatamente nesse período. Exatamente. Interessante, Diogo, que é uma contabilidade complicadíssima, porque se um município, por exemplo, tem a receber e não recebeu e vai ser reembolsado, aqueles que receberam vão ter que ser descontados para poder... Olha... Além de perder, tem que ter ainda tem que devolver o que recebeu, vamos dizer assim, tem que indevidamente. Ter uma equipe de contadores, né? E o contador-chefe tem que ser o Jorge de Jesus, o técnico do Flamengo, para botar todo mundo focado, porque, cara, é uma contabilidade dificílima. É uma questão tão delicada que, por exemplo, a gente tem a venda do futuro com a Caixa Econômica. Se você considerar que de 2013, a venda foi de 2016, se você considerar nesse período aí, o que o município recebeu e que, se a lei retroagir, o município não deveria ter recebido, o município pagou royalties, os 10%, em cima do que não deveria ter recebido. Então, não deveria ter pago. Ou seja, teria recursos, vamos dizer assim, a receber ou a crédito futuro com a Caixa Econômica. É uma situação tão complexa que até envolve as operações de crédito. E o Estado, se eu não me engano, nós temos operações de crédito também que vão até 2029. Então, seria um complicador também para o ente que fez, né, um investimento com o Estado. Quer dizer, a própria Caixa Econômica... Seria, a Caixa Econômica, acredito que a Caixa Econômica poderia entrar como partícipe, vamos dizer assim, desse processo, no intuito de defender os produtores. Porque ela tem muito a perder. Ela tem interesse financeiro, ela tem um de interesse recebimento. Financeiro. Segundo ela já está perdendo com essa questão dos 10%, que na verdade é o que realmente foi pactuado, é o que deveria ocorrer, mas ela disse que não, mas já está perdendo, né, ao longo do tempo aí os juros. Então, eu acho que ela tem muito a perder se isso realmente acontecer. E até colocamos no ponto final, nessa mesma edição de domingo, que traz esse cálculo de 2,9 bi, trouxe aquele infográfico explicando sobre... Muito bem a matéria, muito bem. E a gente traz no ponto final que
no ponto final e numa pergunta ao prefeito Rafael, pensar que a Caixa vai abrir mão disso é você ser inocente demais. Você já viu o banco fazer gracinha para alguém? Não. Então, é um outro complicador, porque se não tem royalties, vai pagar isso quando? Vai pagar isso eternamente, porque se for em 10%, a dívida seria até 2026, a priori. O contrato seria, a operação seria de 2016 a 2031. 31? 2031. A gente usava muito mais de 11 anos, milhões, né? de barris. A gente usava muito 10 anos na época, no noticiário. 10%, 10 anos. Eram números iguais, então ficaram muito fixos na memória da gente. Mas é isso, se já está até 31, iria o quê? Até 2100 pagando isso? Ou seja, seria uma coisa assim que a Caixa Econômica realmente iria perder, com certeza, por uma operação de crédito normal, vamos dizer assim, olhando pelo lado da Caixa Econômica, mas o município não pode abrir mão, até porque o que foi pactuado, o que tem que ser seguido, é realmente os 10%. Né? Então, a Caixa Econômica receberia isso em muitos anos. Bom, são 7h45, pequeno break. E aí voltamos. Quer colocar uma pergunta logo, Arnaldo? Não, eu ia falar sobre essa questão. Ele já levantou aqui, na verdade, que essa questão dos campos maduros. Esse declínio da produção em campos, na bacia de campos, em números, em como isso já reflete na economia local. A gente pode falar sobre isso no início do próximo bloco. Então tá bom. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos já com o Folha no Ar, primeira edição. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo